Podemos, turma? Eclesiastes 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há o luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vem o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que Deus fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas demasiadamente louco, porque morrerias fora do teu tempo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Veja só, irmãos. Veja só. Não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Meu Deus do céu, que pensar dessa palavra, irmãos? Que pensar disso? Que o Senhor conhece os nossos corações. Que o Senhor sabe aquilo que está em nós. Os irmãos viram que em toda essa palavra recomendou-se temperança, bom senso, equilíbrio. Vimos aqui, não seja demasiadamente justo. Aquele que se acha muito santo e impõe aos demais a sua santidade, ele não agrada a Deus, não agrada a ele mesmo, não agrada a ninguém, queridos irmãos. Mas o Senhor está mandando a sua palavra, porque o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor conhece o seu povo, e sabe o que há no coração de cada um de nós. E quer mostrar à sua amada igreja que nós somos especiais diante de Deus, exatamente como nós somos. E que não há o que se endireitar àquilo que Deus fez torto. Vocês ouviram bem isso? As coisas são como são. Deus faz as coisas como elas têm que ser. Aos nossos olhos parece errado. Aos nossos olhos parece que está fora do que é comum. Está fora do que é natural. Mas tem coisa que Deus faz torto de propósito. Está escrito aqui, meu Deus do céu. E nós, sem perceber, entramos na frente de Deus e queremos colocar limite, queremos colocar medida, queremos, enfim, colocar um peso. A opressão demais indói até o sábio, diz aqui a palavra, que não vem de Deus. Veja, irmãos, há igrejas ou há entidades religiosas, seja elas quais forem, que impõem aos seus membros um costume, um comportamento, um ideal de vida até igreja que não toma café,
não toma Coca-Cola, só come aquelas coisas que tem o selo kosher, né, dos judeus, tem uma coisa assim, kosher, não sei como fala. Mas de nada disso adianta se não vier do nosso coração, de cada um de nós. Nós temos uma irmã aqui, que faz comum conosco, eu posso falar, porque hoje ela não está aqui, que um dia ela me pegou de surpresa. Tem tudo a ver com essa palavra. Acabou o culto, eu preciso falar com o irmão. Pois não, minha irmã. Falou, irmão, eu vou raspar minha cabeça no zero. Ele tem um cabelo cacheado, bonito. Eu falei, vai, minha irmã, porque grudou chiclete. Eu brinquei com ela. Ela falou, não, irmão, porque o Senhor me deu um sonho aonde eu raspava a minha cabeça e eu perguntava, por que alguém raspava a minha cabeça? E aquela pessoa dizia, eu perguntei, por que você está fazendo isso? E aquela pessoa dizia, que você se acha melhor do que os outros, que você tem um comportamento X e Y, você ora tantas vezes, você faz seus votos. Essa irmã faz até vigília sozinha na igreja, sozinha. Um dia ela me pediu a chave da igreja e falou, vou passar a noite orando sozinha lá. E passou a noite orando. Uma mulher de fibra. Falei, minha irmã, mas a irmã tem certeza? Ela falou, eu tenho. Falei, então rapa, mano. A cabeça é sua. Se Deus te fez saber assim, faça. E ela atendeu a voz de Deus, porque dizendo ela com isso, quando eu raspar minha cabeça, o Senhor me fez raspar minha cabeça para me mostrar que diante de Deus nós somos todos iguais e que não tem melhor nem pior. Isso é uma grandeza, irmão, não foi ninguém que pediu. Ela veio falar, o que o irmão acha? Aí eu falei, irmã, eu acho que eu não sei. Que Deus falou com você, não falou comigo? Para mim, não vai mandar raspar a cabeça, que já está caindo tudo mesmo. Mas se o Senhor te pediu, glória a Deus. Irmãos, o Senhor deu uma virada na vida dessa irmã, caiu uma bênção grande sobre a vida dela, mas esse não era o motivo do gesto dela. Mas o Senhor se agradou. Salomão também não pediu riqueza a Deus, não pediu poder, não pediu reinado de paz, não pediu sabedoria, pediu entendimento. E a sabedoria que ele pediu foi, Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair do meio desse teu grande povo, o teu grande povo que tu me desse para cuidar. Então tem coisas, irmão, que nós fazemos que mexe com o coração de Deus. Tem gestos que você faz, tem atitudes que você toma que mexem com o coração de Deus. Uma gentileza que você faz na fila do mercado, uma gentileza que você faz no trânsito, é um gesto que passa totalmente desapercebido para você, e o Senhor se pega nessas coisinhas pequenininhas, glória ao nome do Senhor, é aquilo que não envaidece, é aquilo que não enche o coração do homem, e ali Deus vai observando e fala, essa é a pessoa que eu estou formando para morar no céu. Dá glória a Deus essa noite, porque o Senhor está colocando em você um espírito excelente, e daí a buia, salamaia, Deus está colocando em você um espírito excelente de temperança, não vai ser sábio demais, não vai ser louco demais, recebe a graça de Deus em nome de Jesus. Não vai ser sábio demais para ninguém te achar santarrão, nem ímpio demais para ninguém te chamar de capeta, recebe o abraço de Deus em nome de Jesus. Está vendo a palavra, irmão? Não seja sábio demais, não seja justo demais. O Senhor não está te dizendo para você chafurdar no pecado igual um porco. Ele está dizendo para você, vai nessa tua pouca força. E aquilo que Deus pede a você, não é para a esposa, não é para o filho, não é para a filha, não é para a igreja, é para você. A maioria dos pastores que sobem aqui e joga peso em cima da igreja, é cobrando de você aquilo que ele não tem força de fazer. Teme a Deus, irmão. Teme a Deus. O homem está aqui hoje, cai ali, bate a cabeça, amanhã está debaixo da terra. Mas o que fala contigo é Deus hoje, amanhã e eternamente. Dá para ouvir um glória a Deus aqui dentro, irmão? Olha o amor de Deus pela tua alma. Senhor, vem essa noite dizendo, você está vendo esse defeitinho que você tem? Está vendo essa manquitolada que você está? Eu gosto de você por causa disso. Acha na palavra. Onde se via Saul pecar, irmão? Era mulherengo? Não era mulherengo. Era ladrão? Não era ladrão. Mas era invejoso. Davi, obstinado, diz a palavra, Davi não podia ver uma mulher, bom, você vê o B.O. que deu lá com Urias, lá, quase que deu caso de família no SBT. Mas Deus amou a Davi. Materialmente, olhando como homem, Saul era melhor que Davi.
Mas Davi era humilde. E as fraquezas dele, as falhas dele, nós não estamos aqui justificando o pecado. Deus nunca vai amar o pecado, mas vai amar para sempre o pecador. Até na perdição Deus ama o homem. Ele se perde por escolha dele, mas não porque Deus deixou de o amar. Deus nunca deixaria de amar a sua criação. Porventura, se o teu filho, Deus o livre e guarde, for parar numa cadeia, você vai deixar de amar ele? Nunca vou apoiar meu filho nesse crime, nisso que ele fez, seja o que for, mas é meu filho. Vai ter que ir lá no domingo visitar, vai o filho. Quem nega o sangue? Irmão, receba essa palavra na tua vida. E tenha certeza que Deus está trabalhando na tua vida aquilo que é necessário ser trabalhado. Que Deus está ajustando aquilo que é necessário ser ajustado. A única forma de você alcançar essa compreensão é através de oração, é através de busca, é através de um jejum. Você não vai morrer se fizer um jejum para você, que ninguém saiba, entre você e o teu Deus, de você buscar o Senhor na tua casa. Meus irmãos, primeira vez que pisa o pé aqui, faz 5, 6 anos que congrega com a gente, e a bênção de Deus alcançou lá longe, lá no grande ABC, alcança do outro lado do mundo, irmão, porque Deus é Deus. E não é porque essa igreja, é porque é o relacionamento dela com o Senhor, independente de instituição. É isso que Deus quer, uma igreja crente em Jesus Cristo. E quando a igreja é crente em Jesus Cristo, ela não se preocupa com essas coisas pequenininhas. Sabe o que são coisas pequenininhas? É a roupa, é onde vai, é o que faz. Porventura você é doido? Ó. Não seja louco demais. Porventura encurtaria a sua vida? Não seja louco demais. Não corre demais com o carro. Se os meninos da boate aqui estivessem na casa, não tinha morrido. Não estamos aqui justificando nada. Mas cada ação tem uma reação. Não seja louco demais. Toma cuidado. Você sabe onde você deve ir. Você sabe com quem você deve se relacionar. Não, Deus perdoa tudo, mas Deus não é tonto. Não é assim. Deus conhece o que passa dentro de você. Ele sabe o pecado intencional, que é aquele que você procurou, e ele sabe o pecado que é acidente de percurso, que é inerente da vida. Quem de nós não peca? Quem pecou hoje, levanta a mão. Ih, mas tem santo para arrebentar aquela igreja. Santo Deus! Quem pecou hoje, levanta a mão. Os dois. Todos nós somos falhos, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Receba essa palavra, sabe o que Deus está vindo fazer? Pegar o teu adversário, arrancando ele do teu caminho e dizendo, pronto, o problema dele é a falha, o problema dela é essa fraqueza que ela tem, pronto, eu vou falar com ela face a face, eu te amo acima da tua fraqueza. Pronto, acabou. Acabou a acusação, está largado o cabo de guerra, acabou a briga. Acabou essa tentação na tua vida, Deus não te ama, Deus vai matar teu filho, vai pegar fogo na caixa d'água, vai roubar teu carro, você vai ficar desempregado, vai chover, vai alagar tua casa, irmão, você vai morar no céu, custe o que custar. Deus vai salvar você e a tua casa também. Aleluia. Deus vai chamar teus filhos, Deus vai te dar filhos, glória ao nome do Senhor. Poderoso é Deus para fazer isso na tua vida, poderoso é Deus para criar o que for necessário na tua vida. Só não ceda essas conversas, essas coisas pequenininhas que tiram o teu coração da presença de Deus. Foi o que o Senhor nos deu de dizer hoje de manhã, seja feliz e pronto. Isso frustra o inferno. Melhor do que saião no pé, do que cabelinho de Fernandinho, do que passar 4 horas ajoelhado, é quando o inferno olha para você e fala, mas não tem onde morrer, não tem onde cair morto. E está aí dando risada, dando glória a Deus. Isso deixa o inferno furioso e perde a força dele. Que a irmã falou, enquanto estava no culto, estava tudo bem, mas acabava o culto, vem aqueles pensamentos ruins, vem a tristeza, vem a preocupação. Esse mal fica esperando o momento certo de agir na tua vida. Mas Deus quer colocar em você esse espírito que está em você agora, aqui nesse momento, corajoso, cheio de fé, cheio de esperança, se sentindo gigante. Ele vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Quando acabar o culto, você vai sair daqui do mesmo tamanho, com a mesma coragem, com a mesma alegria, com a mesma determinação, com o mesmo ânimo. Receba uma unção de Deus em nome de Jesus. E vá em paz para a tua casa. E viva os teus dias. É tão pouco. E passa tão depressa. E o Senhor quer colocar em você um espírito de paz, um espírito de alegria, um espírito de contentamento. É melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Porque lá se vê o fim de todos os homens.
Eu fui uma vez atender um funeral no cemitério da Quarta Parada, ali na Salim Faramaluf, de uma nossa irmã de Guarulhos, irmã Eliane, que eu a batizei, ela pesava 190 quilos. Nós a batizamos, tivemos que pôr uma cama especial na casa dela, no leito, usava respirador, a batizei, depois ela adoeceu, fiz a unção dela, e depois Deus recolheu, eu fui fazer o funeral dela. Naquela tarde, o irmão Sampaio e eu estávamos juntos. O funeral da irmã virou uma busca de dom. A glória de Deus baixou naquele cemitério, e Deus visitando o povo, as pessoas saíram dos outros velórios, vieram. Naquela noite, naquela tarde, nós fizemos 6 funerais, um atrás do outro. De gente que eu nunca vi na minha vida. E teve gente aceitando Jesus, teve gente que pediu batismo, porque ali, quando o aguilhão chega no teu calcanhar, ou você vai ou você vai. Irmão, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Se você está aqui por causa de alguém, se você está preocupado com alguém que parece estar rebelado, que parece que, Senhor, Deus nunca vai fazer uma obra na vida desse menino, você não sabe o que eu estou fazendo, eu vou pegar ele na curva que ele não vai ver nem de onde foi o tombo que ele levou. Aleluia. Quando Deus quer, Ele põe na cadeia, Ele tira da cadeia, Ele põe até no hospício. Porque o Senhor tem suas maneiras de trabalhar. Passei o medo, irmão, me chamaram uma vez em Pouso Alegre para orar para uma moça. Ela está muito depressiva, está muito triste. Eu falei, então, enrolei e fui. Pouso Alegre era 100 quilômetros de onde eu morava em Minas. Fomos lá. Quando chega lá, a moça, a chefe da enfermagem de uma clínica de pessoa com problema psiquiátrico, falou, você tem certeza que você vai entrar lá para orar por ela? Eu falei, uai, por quê? Eu já não estou querendo, assim, de ficar pondo medo em mim. Eu falei, vem cá que eu vou te mostrar uma filmagem. Um quarto aqui, cheio de colchão, nunca tive coisa mais triste do mundo. Um quarto que deixa a pessoa mais doida. Cheio de colchão, não contei isso para o Cosmo. Cheio de colchão na parede, eles deixaram uma mantinha para ela se cobrir, lá é muito frio. Irmão, ela futucava assim com a unha, a manta, eu vi isso na filmagem, não vi pessoalmente, mas eu vi na filmagem, porque eles são monitorados, né? Arrancava um fio desse tamanho assim, ficou uma meia hora enrolando, ele ficou compridinho assim, mais ou menos, ela ia na maçaneta na fechadura da porta, com aquele fio de coberta, e destrancava a porta, saía. Aí eu falei, moça, isso não é doideira não, isso é capeta, eu vou me embora. Ela falou, e agora? Eu falei, eu não sinto não. Não tem jeito de vocês amarrar ela, não, para nós orar? Eu estou falando diante de Deus. Vou chegar aqui e dizer, irmão, meti a porta, o pé na porta e saí com o capeta correndo. Irmão, por mim eu chegava de pé em casa. Eu morro de medo. Ué, se não tiver jeito, a Mara já viu nós passar por isso na igreja, né, Mara? Teve um dia que o capeta pegou um irmão lá na Alphaville, e o irmão com o tamanho de uma árvore grande, o irmão maior que o cedo, o irmão morenão, isso, deu uma juntada em mim, eu só não corri porque tinha a Mara do meu lado, que é grandona também, eu falei, Mara, se não sair na oração, você junta uma camaçada de pau aí, e nós vamos ver o que Deus faz. E Deus fez a obra, lembra, numa busca dos não? Um monte. E falei, moça, eu estou aqui mesmo, se tiver mais um quarto, você vê que esse negócio me pega, você prende eu também no outro quarto aí. E entramos. Irmão, eu estava longe do corredor, longe, era um corredor bem grande. Então, o que eu estou contando isso para os irmãos vão ver que não é nada nosso. É o Senhor que faz. E Ele põe nós em provação, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, a gente aprenda que tudo vem dEle. Eu estava uns 80 metros, era um corredor monstruoso e grande, uns 50, 80 metros dela. De longe ela gritava, tá vindo, medroso? E eu olhei para trás e falei, moça, vamos embora. Não, como uma moça muito crente, uma enfermeira da Assembleia de Deus, e quando eu cheguei, irmão, ela estava agarrada, um palmo assim no chão, agarrada com os pés na parede, pendurada igual uma rede na parede, e rosnando. E entrei, Senhor, cobre-me com teu sangue precioso. Irmão, mas que medo, Deus me perdoe. Até hoje eu tenho medo. Entrei clamando o sangue do Senhor Jesus, eu só vi o vulto dela por lá em cima de mim, para avançar. Ele deu um grito feio, e eu fiz assim, com a mão, com o dedo assim, de medo, e virei a cara, vai embora, em nome do Senhor Jesus. E calhou de cair na testa dela, ela caiu com as pernas para cima, estou aqui dando glória a Deus. Ela falou, não quer conferir? Eu falei, não dá sopa para o azar, não, já está liberta, glória a Deus. E passou uma semana, uns 8 dias, ela foi para casa, mora num sítio, está lá até hoje, de vez em quando agora mudou para Conceição dos Ouros, eu estou aqui glorificando a Deus. Agora, tem dúvida que foi Deus que fez essa obra?
Não tem dúvida. Não haverá dúvida de que Deus vai operar na tua vida. Vocês podem ficar sossegados, que eu nunca vou subir aqui para contar vantagem, que eu sou medroso mesmo, de gente doente, de gente morta, tem medo, mas quando tem que ir, nós vai e faz, e dá glória a Deus, e depois que passa, fala, Senhor, mas o que eu estava fazendo lá? Tem misericórdia, mas estou aqui glorificando a Deus, que é o Senhor que opera na nossa vida. Então, o que diz? O Senhor fortalece a nossa fraqueza, e a palavra de Deus diz que o Senhor fortalece as nossas fraquezas, que o Senhor mostra o seu poder, a minha graça, a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a tua condição, então fica tranquilo, com isso não relaxa, não seja louco demais, mas guarda a palavra no teu coração, de valor em valor, de vitória em vitória, Deus te capacitará, a tua casa será chamada casa de oração. Não viva um estereótipo, não viva de acordo ao que ninguém quer para você, viva o que a palavra quer para você. Sabe o que a palavra quer para você? Que você tenha uma vida de paz. Uma vida dedicada a Deus, de acordo às suas possibilidades. E que você viva o hoje, o agora, crendo num futuro de bênção. E crendo que o que passou, já passou. Você já venceu. Seja uma enfermidade, como a irmã passou, seja uma luta, seja uma guerra, seja até um pecado. O que passou, passou. Não tem como consertar o passado, mas Deus te promete, eu farei um futuro novo de bênção na tua vida. Não tem expiação de pecado, não adianta pegar bode, não adianta pegar pombinha para pecadinho, bezerro para pecadão, bode para pecado mais ou menos, não adianta, é cara no chão, é joelho no chão, clamando, Senhor, olha Senhor, cometi essa falha, passei por esse problema aqui, e eu tenho consciência dele, tem misericórdia da minha vida, igreja, pelo amor de Deus, não conta a tua vida para ninguém, não procura pastor, não procura ancião, não procura bispo, não procura ninguém, não mostra a tua nudez para ninguém, recorre a Deus, irmão. Porque um dia você vai achar o irmão Rodrigo de pé atravessado e você vem contar a tua fraqueza, ele tira a tua liberdade, ele te exclui da igreja, ele faz um estardalhaço na tua vida, joga a tua alma no inferno, joga dele também. Em nome de Jesus, acredita em Deus, entrega a tua vida na mão de Deus. Não põe nós em prova não, pelo amor de Deus, irmão. Clama o Senhor, vai em paz para a tua casa, sinto-me autorizado por Deus, e o Senhor manda dizer, Satanás, Jesus Cristo te repreende agora por essa palavra. Oh, Salimanda Surya Lamanaia. Satanás, Jesus Cristo te repreende agora por essa palavra. A acusação que está sobre a tua vida está caindo agora, no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor te conhece, não precisa ninguém te ameaçar, vou contar, vou falar, vou fazer. O Senhor te diz, a mim ninguém conta nada, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Ninguém vai vir me dizer alguma coisa que eu não sei ao teu respeito. Fui eu quem te criou. Estás preocupada com os teus filhos, irmã, irmão? Senhor, que vai ser desse menino, irmã? Antes dele ser teu filho, ele já era meu filho. Fui eu quem te dei ele. O primeiro mexida que ele deu na tua barriga foi um futucão da mão de Deus nele. Primeira vez que você ouviu o coração dele e dela, já era o Senhor trabalhando. Você quer falar para mim do teu filho? Não perca tempo, irmão. Vai orar pelas crianças na África, vai orar pelos moradores de rua, vai orar, enfim, pelo governo do nosso país. O teu filho está na minha mão e dela ninguém arrancará. Creia nessa palavra, irmão, e vá em paz para a tua casa, porque você não tem noção do que eu estou fazendo. Peixe fisgado da minha linhada não escapa. Você também é um peixe fisgado. As correntezas podem te levar para bem longe, mas a linha está bem amarrada na minha mão. E essa linha não quebra, porque ela é chamada graça de Deus. Quem quebrará a graça de Deus? Sabe o que Deus me mostra, irmão? Um espírito de paz. Eu vejo aqui com os olhos fechados uma água calma, tranquila e serena. E o Senhor manda dizer, essa é a tua vida daqui para frente. Uma água calma, tranquila, serena de paz. É isso que Deus te promete por essa palavra. Vai em paz. E a água, por mais cristalina que seja, quando chove, desce a enxurrada dos morros, ela suja. Mas a mesma água que vem suja, dali a pouco vem limpa de novo.
Tua água está sujinha, irmão. A água da vida vai espantar para bem longe essa sujeira. E você vai dar muita glória a Deus. Deus seja louvado. Não adianta também ficar cavucando, mas não tem mais nada para pregar, tá bom demais.